Todo mundo conhece a história do Titanic, não é mesmo? Mas tem muitos detalhes aí que deixaram de fora do filme, que não contaram tudo. Até porque eu acho que algumas informações seria meio difícil de encaixar no filme. E esses detalhes você confere comigo agora. Vem comigo. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Breno e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou contar de fatos que você não sabia sobre o Titanic. Mas antes da gente começar e antes da gente bater esse navio no gelo, já dá aquele like gostosinho no azeite aí para que eu possa navegar e trazer mais conteúdos bacana aqui para vocês. No dia 14 de abril de 1912, o navio britânico Titanic colidiu com um iceberg, tendo tragicamente naufragado durante a madrugada. A bordo tinha mais de 2.200 pessoas, o que fez desse acidente um dos maiores desastres marítimos da história. O acidente é tão conhecido que deu origem a um dos filmes mais famosos e premiados do cinema. Mas existem alguns fatos sobre a viagem e a embarcação que não são do conhecimento de muita gente. Após a colisão, o Titanic demorou aproximadamente 2 horas e 40 minutos até afundar por completo. Mais de 2 horas aí de desespero, cara. O Titanic poderia ter sido salvo, mas um atraso de 30 segundos nas linhas de comunicação do navio fez com que fosse tarde demais para que o capitão conseguisse alterar a rota. No momento em que o homem que viu o iceberg, ele ligou imediatamente para a ponte de comando no navio, mas demoraram aí cerca de 30 segundos para atender o telefone. Se tivesse atendido assim que tocou o telefone, certamente daria tempo. Masabune Hosono, um sobrevivente japonês, levou uma vida de condenação pública constante depois de ter saído vivo do acidente. O governo e os cidadãos do Japão consideravam uma atitude covarde ele não ter morrido junto com os outros. Caramba, que foda, velho. Eu não sei se dá pra julgar esse cara, porque tipo, ele tava desesperado pra não morrer, né? E as pessoas, elas fazem de tudo aí quando estão desesperadas pra não morrer. Segundo os registros, cerca de 12 casais estavam no Titanic em lua de mel. Existem registros históricos que mostram que as embarcações salva-vidas, os botes que saíram no Titanic, não estavam totalmente ocupados na sua capacidade máxima, cara. Olha aí que vacilo, cara. Podia ter colocado mais gente nos botes. O padeiro-chefe do Titanic, chamado Charles Joughin, bebeu e encheu a cara antes do naufrágio, cara, uma quantidade de álcool suficiente para que ele conseguisse sobreviver e suportar as baixas temperaturas da água. Ele conseguiu ficar por 2 horas no mar antes de ser resgatado. Olha aí o álcool salvando as pessoas, que ironia, né? O álcool sempre acaba com a vida das pessoas, mas dessa vez esse cara deu sorte. O orçamento do filme Titanic foi muito maior do que o dinheiro gasto para construir o verdadeiro navio Titanic. A construção do navio custou 7,5 milhões e corrigidos para os valores de 1997, que foi o ano do lançamento do filme, ficaria em torno aí de 150 milhões de dólares. A produção cinematográfica foi orçada em 200 milhões de dólares, que era muita grana, cara. Um dos filmes mais caros daquela época. Como se pode ver no filme, é um fato histórico comprovado que os músicos do navio continuaram a tocar por horas até o navio afundar por completo. Apenas 333 corpos foram recuperados das mais de 1.500 vítimas. O resto acabou afundando no mar junto com o navio. O navio conseguiria ficar sem afundar se só 4 compartimentos inundassem, mas no dia do acidente, 6 compartimentos ficaram inundados. O navio é meio que dividido em compartimentos, sabe? Para que em casos como esse, possa isolar os compartimentos inundados e não inundar o resto do navio. Mas no caso do Titanic, o estrago foi muito grande e acabou inundando mais compartimentos do que ele suportava. As suítes de primeira classe do navio custavam na época cerca de 870 libras, atualmente quase 98 mil dólares. É o preço de um apartamento aqui no Brasil, velho. Nenhum dos 30 engenheiros encarregados de colocar o barco para funcionar saíram do acidente com vida. Eles trabalharam até o fim para que todos os outros passageiros conseguissem escapar enquanto o barco ainda estava funcionando. O iceberg era muito velho. Cientistas acreditam que o iceberg que afundou o Titanic começou a ser formado em mais ou menos em 1000 anos antes de Cristo. Foram necessários 73 anos para que os destroços do Titanic fossem encontrados. E agora a parte triste de verdade, cara. Dos 12 cachorros que estavam a bordo, apenas 3 sobreviveram ao naufrágio.
Vocês sabiam que antes do filme Titanic de 1997, que todo mundo conhece, existiu um outro filme produzido sobre esse desastre chamado Saved from the Titanic. Foi lançado apenas 29 dias depois do naufrágio do navio. A atriz principal foi interpretada por uma mulher que sobreviveu ao acidente. A bordo do Titanic havia um padre chamado Thomas Biles, que se recusou por mais de uma vez a embarcar no barco salva-vidas. O padre fez isso para que ele pudesse ouvir as confissões daquelas que quisessem ser absolvidas dos seus pecados antes de sair do navio. Tá vendo? Lembra daquela parte do filme lá que não sei quem que falou, eu acho que foi o capitão do navio, disse assim: nem Deus afunda esse navio. O cara pesou, o padre ficou lá, ó, vocês duvidou, falou que Deus não ia afundar o navio, agora vocês têm que confessar antes de sair. Cara, e olha só que louco isso. Em 1898, 14 anos antes do Titanic afundar, um autor chamado Morgan Robertson escreveu um livro intitulado de The Wreck of the Titan, sobre um navio que não podia afundar e que naufragou por ter se chocado contra um iceberg, cara. O barco se chamava Titã. O cara profetizou um acidente 14 anos antes dele acontecer, cara. Eu aposto que as pessoas que estavam nesse navio, elas não leram esse livro, porque se tivesse lido, eu duvido que ia entrar. O navio no fundo do mar, ou o que sobrou dele, está sendo consumido pela corrosão e pelos micro-organismos. E se nada for feito, os destroços vão desaparecer em cerca de 20 anos. Mas pensando bem, cara, não tem muito o que fazer, né? Esse navio já tinha o que tinha que dar. 6 milhões de dólares foi o valor estimado de todos os bens materiais das pessoas que foram perdidos no acidente, incluindo joias e dinheiro. E acredite se quiser, cara, está sendo criada uma réplica do Titanic intitulada Titanic 2 e o navio deverá entrar em funcionamento nesse ano de 2022, cara. Não é possível que vai ter gente que vai entrar nesse navio, né? Tem que ser muito burro. É quase uma maldição. Tomara que pelo menos nesse navio tenha bote pra todo mundo, né? Porque no outro não tinha. Por isso que morreu tanta gente. Olha só. Essa foi mancada, foi mancada dos caras. A tripulação do Titanic não tinha binóculos em mãos, algo simples que poderia ter ajudado a avistar o iceberg mais cedo, sabe, de mais de longe. Os binóculos estavam guardados em um armário que eles não tinham a chave, cara. Então quando você se sentir inútil, lembre desses binóculos, não serviu pra bosta nenhuma. Quase todas as pessoas que foram para a água nesse acidente morreram por causa de parada cardíaca que foi provocada aí pelas baixíssimas temperaturas da água. Num curto espaço de tempo, entre 15 e 30 minutos. É muito rápido, né? E até os dias de hoje, o Titanic continua sendo o único transatlântico que naufragou por causa de um iceberg. Olha só, será que se o navio tivesse batido de frente no iceberg, porque de fato ele bateria, se eles não desviassem, ele bateria de frente, ele ia bater certinho de frente com o iceberg. Se ele não tivesse desviado, tivesse aí batido de frente, será que o resultado seria diferente? Já que o navio era feito de compartimentos, aí danificaria somente os compartimentos da frente do navio, diferente do que aconteceu de verdade, que foi aquele rasgo aí que o gelo fez na lateral do casco. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Eu acho que teria um resultado diferente, hein? E não se esquece de se inscrever no canal para não ficar de fora das próximas novidades que vêm por aí. Tem alguma sugestão, alguma ideia do que você gostaria de ver por aqui? Algum tipo de vídeo novo? Deixa aqui nos comentários, cara. Eu leio todos eles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.